Como que começa um vídeo? Oi, meu nome é Daiane, mas vocês podem me chamar de Dai. Logo no início desse vídeo eu já vou pedir pra vocês deixarem o like, porque esse vídeo tá sendo muito difícil fazer ele, até por conta que eu sou muito tímida e falar com uma câmera não é muito fácil, é muito estranho, toda hora eu fico olhando pra minha imagem, mas até o final desse vídeo a gente vai pegando jeito. Então, eu vim aqui para contar a minha experiência que eu tive em um relacionamento abusivo e eu espero muito poder ajudar outras meninas, outros meninos que passam por esse tipo de situação, porque é muito grave e é muito difícil a gente que está dentro do relacionamento identificar isso. Então, se você tiver um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã ou qualquer pessoa que esteja passando por um relacionamento abusivo, tentem ajudar elas a enxergar tudo aquilo que está acontecendo, porque não é fácil. Bom, e nesse vídeo eu não vou estar usando o nome dele, né? Eu vou usar o nome de João, para mim estar falando sobre ele. E como tá aqui no título do vídeo, que vocês provavelmente clicaram por causa disso, o nome da minha ex-melhor amiga, eu vou colocar o nome dela de Maria. Não estou trabalhando com nomes fictícios, tá bom, galera? Então, o meu relacionamento, ele começou normal, como qualquer um outro. Eu conheci ele quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha acabado de me mudar de volta para Minas. Minha gata. Ela tá no cio, viu? Então desculpa os barulhos, ela só vai castrar o próximo mês, que é quando a doutora vai estar aqui. Mas enfim, o meu relacionamento com ele começou no ensino fundamental, eu tava no 9º ano. Eu entrei no meio do ano e até aí beleza, tal, a gente tinha uns amigos em comuns e a gente acabou fazendo amizade por conta desses amigos em comum. Logo depois de um ano de amizade, mais ou menos, a gente começou a namorar. A gente começou a namorar em 2015. E até aí, no começo, foi uma maravilha. Ele me levava pra mim ir conhecer a mãe dele, pra mim conhecer a família dele. Ele era super gentil comigo. Então, assim, nosso relacionamento sempre foi na base da confiança, né? Até que teve um dia que uma amiga minha ia fazer um aniversário de 15 anos e ela chamou eu, ele e mais a nossa turma, né? Que todo mundo andava junto. Até aí, ok. Só para mim concluir, quando a gente foi chamado para essa festa de aniversário, eu pulei uma parte. A gente tinha dado um tempo, ele tinha pedido um tempo para mim, porque de acordo com ele estava tendo muitos problemas dentro da casa dele, que o problema não era o nosso relacionamento, que ele precisava de um espaço para ele se encontrar e tudo mais, porque o relacionamento, qual foi as palavras? Ele ocupava muita parte do tempo dele, sabe? Algo do gênero. Minha gata miou, eu fui e dei pause no vídeo. Ó, toda vez que eu falo, ela decide falar também. Mas enfim, aí a gente deu um tempo, eu super entendi ele. E bola que segue, né? Só que a gente continuava conversando e tudo mais. Então, tipo assim, era um tempo, mas não era um tempo, sabe? Então, a gente foi pra essa festa de aniversário dessa colega. Ele até falou pra gente se encontrar, pra gente ir andando junto. E a gente foi andando junto com uma galera. E quando chegou lá na festa da minha colega, dessa minha colega, eu percebi que uma das meninas da turma, que também era uma amiga minha na época, tava muito estranha, né? Porque ela tava chorando o tempo todo e não era do feitio dela sofrer da forma que ela tava sofrendo e ninguém sabia o motivo, né? Mas beleza, depois de um tempo ela acalmou, foi embora, foi cada um pra sua casa. E depois que eu cheguei em casa, no dia seguinte, essa minha colega que estava chorando, eu acordei com um monte de mensagem dela. Eu acordei com ela me pedindo desculpa, que não era pra ter acontecido aquilo. E eu não estava entendendo nada. Primeiro, porque eu tinha acabado de acordar. E segundo, porque eu realmente não sabia o motivo dela estar pedindo desculpa pra mim.
E quando eu questionei ela, ela falou, eu e o João ficou. Aconteceu. E eu fiquei puta da vida. Eu comecei a mandar mensagem pro João, bati lá na porta dele. Na hora que a mãe dele abriu a porta pra mim, eu entrei na casa dele, ele tava dormindo. Eu já fui tirar uma satisfação com ele, porque eu queria ouvir da boca dele que ele tinha feito aquilo, né? E trouxa eu de ter feito isso, né? Porque daí ele veio com um papo de a gente tinha dado um tempo, não era pra ter acontecido, ainda mais porque foi com uma amiga sua. A primeiro caso, tá? Ainda tem minha melhor amiga. E eu, bobona, aceitei as desculpas dele, eu aceitei o que tinha acontecido, porque ele conseguiu me manipular. Na minha cabeça tava tipo, tudo bem, a gente tinha dado um tempo. Eu também poderia ter ficado com alguém nesse período, só que não. É do caráter já de cada um. Então, eu perdoei ele e a vida seguiu, né? Continuou tudo seguindo lindo, maravilhoso, aquele relacionamento de contos de fadas, que pelo menos eu achava que era isso. Então foi passando o primeiro ano de namoro, na hora que chegou o segundo ano de namoro, todo mundo vinha falar um monte de coisa sobre o João pra mim, que João me traía, que João levava meninas pra casa dele, porque de final de semana o pai e a mãe dele ia pra roça e ficava só ele lá na casa. E eu jurava de pé junto que tudo era mentira. Não, João não me traía. Esse povo é louco, esse povo tem inveja do nosso relacionamento. Porque era isso que João falava pra mim. João falava, amor, eles têm inveja do que a gente tem. Amor, é porque eles não são felizes na vida. Amor, é porque eles iriam trair. Ou amor, eles têm ciúmes de você comigo. Suas amigas não gostam de mim. Fora outras coisas que ele falava pra mim e eu sempre caía na lábia dele. Sempre. Então, eu nunca acreditava em ninguém. Nunca acreditava quando falavam pra mim que ele tinha me traído. E além das traições, também acontecia coisas desnecessárias, como, por exemplo, eu fui em uma festa que ele ia mais tarde, porque eu não lembro, acho que ele estava trabalhando, eu não lembro o que ele estava fazendo na época. Então eu avisei que eu iria na frente, que eu iria primeiro com uma amiga minha. E quando eu fui nessa festa, o pai dessa amiga minha foi buscar a gente mais cedo do horário que ele ia estar lá, e eu ia dormir na casa dessa colega, dessa amiga. E eu fui. Só que depois, nos outros dias... detalhe, o melhor amigo dele ficou bêbado nessa festa. E ele olhava pra mim e ficava, Dai, você é tão da hora. Por que você descobrir, você vai ficar muito triste e não sei o quê. E ele bêbado, né? E dizem que quando a gente tá bêbado, a gente fala a verdade. Depois, no dia seguinte, eu tentei questionar ele sobre isso, só que daí ele veio e falou que ele tava bêbado, que não tinha nada a ver e coisa do tipo. E então, nisso, o meu ex, ele começou a falar que eu tinha ficado com outra pessoa nessa festa. Sendo que quem tinha ficado com outra pessoa na festa tinha sido ele. Então, meio que ele usou isso pra tentar... Como que fala? Passar por cima do que ele tinha feito. Só que eu não sabia que ele tinha ficado com alguém naquela festa. E a gente tava namorando. E depois passou mais um tempo. Eu comecei a ficar mais na minha casa do que na casa dele, né? Até porque eu tava achando que tava demais. Porque toda vez eu ia pra casa dele. E ficava lá durante dias, sabe? Então eu comecei a ficar mais em casa. E nisso que eu comecei a ficar mais em casa, eu e meu pai, a gente teve um conflito. E isso eu já estava no terceiro ano do ensino médio, já estava no nosso terceiro ano de namoro. E então eu tive um conflito com o meu pai sobre futuro, né? Eu e meu pai, a gente tinha discutido feio na época. E eu juntei minhas coisas e fui pra casa do meu ex. Fui chorar. Nossa, falei tudo o que tinha acontecido pra ele, né? E depois disso, ele tentou me animar e tudo mais. Aí no dia seguinte, eu acordei mais cedo e fui fazer o quê? Um café da manhã pra ele. Eu desci pra cozinha e quando eu tava preparando as coisas pra ele, fiz misto quente, fiz uma penca de coisa pra ele comer.
E aí eu sentei para comer o misto, para esperar ele levantar. E daí quando veio ele levantou e foi descendo para tomar o café dele. Só que nisso que ele desceu, a gente começou a falar sobre a escola novamente. E eu tava falando que eu achava absurdo o comitê não pedir nossa opinião para nada, sendo que era um conjunto de pessoas que iriam formar, não só o comitê, tava desabafando. E do nada, ele já tinha levantado estressado e eu não sabia o motivo, o porquê dele já ter acordado estressado. E nisso ele olhou pra mim e começou a jogar na minha cara tudo que eu falei sobre o que tinha acontecido comigo e com meu pai. Quando eu ouvi ele repetir tudo, eu simplesmente olhei pra cara dele, parei de comer o misto e pensei, você não tá fazendo isso. E nisso meu olho já encheu de lágrimas já. Eu peguei o misto, joguei o misto assim na mesa, virei pra ele e falei, olha, eu tô indo embora. E aí eu acho que ele percebeu a merda que ele tava fazendo. Só que mesmo assim, de qualquer jeito eu ia embora, porque eu já tinha combinado com uma das minhas melhores amigas que eu ia dormir na casa dela esse dia. Aí eu levantei, subi, peguei minha mochilinha, abri o portão e fui. Nisso que eu saí, na casa dele tinha uma rua para subir para um mercado, que era só eu atravessar a rua para chegar na casa da minha amiga. E nisso que eu tava subindo a rua, ele veio atrás de mim, falando um monte, mandando eu voltar, super estressado. E eu falei, não, eu não vou, depois do jeito que você me tratou, eu não vou continuar aqui. Eu vou pra casa da minha amiga e depois quando você acalmar e quando eu acalmar, a gente conversa sobre o que aconteceu. E nisso, ele parou na minha frente, pegou meu braço, começou a apertar meu braço com muita força e ficar me chacoalhando e falando um monte pra mim. E eu só sabia falar, João, solta o meu braço porque você tá me machucando. E o João não soltava, muito pelo contrário. João apertava mais e ficava me segurando e assim, e me chacoalhando e falando. Aí quando eu vi uma mulher saindo da casa do lado pra tirar... Minha câmera tinha dado problema. Mas enfim, aí saiu uma mulher de uma das casas. E nisso eu vi ela saindo e meu ex me apertando, o João me apertando forte, 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 me machucando. E ele não me soltava. E aí quando eu vi a mulher saindo, eu fui e gritei. Eu falei, João, me solta porque você tava me machucando. E daí nisso o João olhou pro lado, viu a mulher e aí foi a hora que ele me soltou. Ok, fui embora pra casa, chorando mais ainda. Cheguei na casa da minha amiga, nossa, eu desabafei, contei tudo o que tinha acontecido, até aí tudo bem. Até que teve uma hora que eu estava com uma blusa de frio, né? Tava frio, eu tinha colocado uma blusa quando eu cheguei lá. Aí quando eu tirei essa blusa, os meus braços estavam todo roxo e esverdeado, sabe? No mesmo dia que ele tinha apertado, já tinha deixado tudo esverdeado, tudo roxo e esverdeado, de tão forte que ele apertou. E nisso a minha amiga pegou, viu aquilo, falou, que é isso? Foi ele que fez, que não sei o que. E eu comecei a desabafar com ela. E ela começou a falar, Daiane, não, você não pode continuar num relacionamento assim. Se ele já pegou seu braço e já chacoalhou, ele pode fazer coisa pior, que não sei o que. E essa minha amiga já tinha raiva dele. Só que mesmo assim, eu deixei pra lá, eu falei, não, ele tava bravo, ele não quis me machucar de verdade, né? Pelo menos era isso que passava na minha cabeça. E deixei passar essa situação. Eu fui empurrando com a barriga, sabe? Porque na minha cabeça eu gostava muito dele e eu pensava que ele também gostava muito de mim, muito mesmo. Pra vocês verem como que é a cabeça de uma adolescente, de uma criança, né? Depois disso, passou mais um tempo, né? Continuei perdoei o João pelo meu braço roxo. E eu sempre mentia pros meus pais, sempre falava que todo mundo me tratava muito bem, que ele era um amor e tudo mais. Sendo que não era muito bem assim que as coisas aconteciam. Teve muita coisa boa no relacionamento, teve muita coisa boa mesmo. Mas no começo, porque depois, igual eu tô contando a história pra vocês, eu tô resumindo tudo, porque teve muita coisa merda que aconteceu, muito. Até que teve a gota d'água. Eu tinha 2 melhores amigas. Uma, eu conhecia ela desde os meus 4 anos de idade. E a outra era a Maria. A Maria eu
conheci ela lá pros meus 7, 8 anos de idade. E aí sempre era nós três, era o trio, a gente sempre tava junto, a gente fazia tudo junto. Até que Maria fez uma sacanagem com a minha outra amiga, né, com a terceira amiga. E nisso elas pararam de conversar, eu peguei as dores também, mas mesmo assim eu queria de alguma forma que nós três voltasse a ser o que era. E nisso foi o que aconteceu, a gente voltou a conversar por motivos pessoais da Maria, porque Maria também estava passando por um relacionamento abusivo, de acordo com ela estava sendo agredida, e ela tinha um filho com esse namorado dela, né, marido, que eles já moravam junto. E ele decidiu terminar com ela, e ela passou muito mal, ela começou a ter muito problema, e eu, bobona, novamente, quis ajudar, quis estar ali do lado dela, quis dar um apoio e tudo mais. Então, uma dessas minhas amigas, que eu conheço desde os meus 4 anos, ela foi fazer uma festa, a fantasia do aniversário dela, né, que o aniversário dela é em novembro. E aí chamou eu, chamou João, chamou Maria, chamou um monte de gente. E ok, eu vou pular a parte da festa e já vou pular pro final. Que eu ia dormir na casa de João. E como eu sabia como que era a mãe da minha outra amiga, eu pensei, eu vou lá pra fora primeiro, sem me despedir, porque senão a mãe da minha amiga vai fazer eu dormir lá. Então eu fiquei esperando o João do lado de fora. E nisso, uma das minhas colegas entrou lá pra chamar o João. Só que quando ela saiu estranha e eu não tinha entendido o motivo dela estar estranha, né? De novo, outra amiga minha estranha. E depois, a minha amiga que fez o aniversário descobriu o motivo. Quando a minha colega entrou lá, o João e a Maria estavam ficando. Pois é, e todo mundo na escola me avisava, achava estranho a amizade que os dois tava assim do nada. Mas ok, eu deixei passar, era minha melhor amiga, né? Quer dizer, não que eu deixei passar a traição, eu nunca pensei que isso iria acontecer. Mas isso só mostra que a gente não pode confiar em ninguém. Depois de um tempo, depois que minha amiga tinha descoberto que a minha outra melhor amiga, que Maria, havia me traído com o meu ex, né, que os dois haviam me traído, eu continuei pensando, não, isso não queria acontecer, sabe? Só que um dia eu tava na casa de João e começou a chegar um monte de mensagem dela, da Maria. E foi quando eu comecei a descobrir tudo, que os dois tinham me traído, que João tinha ido na casa de Maria pra fazer, vocês sabem o quê. E eu não sei explicar o sentimento que eu tive na época. Foi muito decepcionante. Eu fiquei muito mal. Porque daí eu comecei a enxergar tudo que estava acontecendo, sabe? Um fato que eu deixei passar do começo do vídeo é que quando eu tinha 16 anos, o João, ele me chamou pela primeira vez para dormir na casa dele, e meu pai tinha deixado até. Tinha sido lá pro dia... um pouco antes do aniversário de João, tinha sido lá pro dia 5 de dezembro, mais ou menos. E então, nisso, eu ainda era virgem e João tirou minha virgindade sem minha permissão. E quando eu falo isso para as outras pessoas olham para mim e falam, sem o seu consentimento? Conta a outra, vocês estavam namorando. Mas sim, foi sem meu consentimento, foi acontecendo as coisas e tudo mais. E quando foi chegando na hora para acontecer aquilo, que eu não sei se o YouTube permite falar isso, sabe? Mas quando tava para acontecer, eu falei para João, João, tá me machucando, eu não quero, vamos parar? Aí o João falou, relaxa. E eu estava, a cama dele era encostada na parede e eu estava de costa para ele, de frente para a parede. E o João falou, relaxa, e simplesmente foi. E eu não tenho uma memória boa disso, sabe? De tudo isso que eu contei pra vocês, ainda tem muito mais coisa, porque se eu fosse ficar aqui e contar tudo o que aconteceu no meu relacionamento com o João, iria dar uns 3 vídeos. Sem brincadeira.
E depois disso eu fiquei muito traumatizada, depois desse relacionamento que eu tive com ele. Tanto que qualquer pessoa que se aproximava de mim pra ter algum relacionamento sério comigo, eu saía voando, sabe? Tipo, eu não conseguia ficar com uma pessoa e pensar que era namorar com ela. Porque quando eu ficava com outras pessoas, eu via João. Eu pensava, ele vai fazer a mesma coisa que o João fez comigo. Ele vai me agredir, ele vai me humilhar, ele vai me fazer de otária. Então, não quero. Essa é a minha historinha sobre o que aconteceu com o meu relacionamento. O João era ciumento e várias outras coisas que tem num relacionamento abusivo. Então eu tô contando a minha história pra vocês poderem abrir os olhos de vocês e também enxergar, certo? Porque dentro de um relacionamento abusivo tem manipulação, de falar, igual eu disse pra vocês, que ele falava que as minhas amigas não gostavam dele, que minhas amigas mentiam porque não queria que eu ficasse com ele e vários outros fatores, vários outros pontos. Depois de 2, 3 anos, eu comecei a entender que não é porque João fez sacanagem comigo que outras pessoas também vão. E teve uma pessoa específica, assim, que mudou esse meu olhar, sabe? Pra esses tipos de relacionamento, pra ter um relacionamento com alguém. Então eu descobri que tem como, sim, estar num relacionamento saudável, carinhoso, que ambos vão se respeitar graças a uma pessoa específica. Então, é isso. Tomem cuidado com esse tipo de relacionamento, abrem bem os olhos de vocês, ajudem pessoas próximas a vocês que passem por esse tipo de situação, porque depois que acaba, a autoestima da pessoa cai, a pessoa se sente insuficiente, a pessoa se acha feia. Eu, às vezes, ainda tenho essas crises por conta de tudo o que aconteceu com o João. Eu sempre ficava pensando, poxa, eu não sou legal, eu não sou bonita, o que faltou em mim? Só que na verdade não estava faltando nada em mim. O que estava faltando era caráter da parte de João, entendeu? Então não se submetam, não se humilhem por esse tipo de relacionamento. E é isso. Bom, se vocês tiverem alguma história parecida, é sempre quando eu vou gravar. Enfim, se vocês tiverem alguma história parecida com a minha, ou alguma história mais pesada, ou algum tipo, ou vocês querem apenas desabafar e querem que outras pessoas escutem a sua história, vai no meu Instagram, meu é @daiones, eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar no link também na descrição. Manda uma DM pra mim, conta a sua história pra mim, e se eu tiver a sua permissão, eu posso vir aqui e tá contando a sua história também. Tá bom? Beijo, eu agradeço pra todo mundo que me escutou até aqui. Eu me sinto até um pouco mais leve, porque isso é uma coisa que eu sempre carrego comigo. Eu sempre tive dificuldade e hoje eu tô aprendendo a lidar com isso, eu tô aprendendo. Hoje eu, Daiane, com 20 anos, né, aquela garotinha de anos atrás, eu tô aprendendo a lidar com ela hoje. Eu tô aprendendo a lidar com as frustrações, com as desilusões, com toda a agressão, toda a falta de amor que eu tive naquela época, eu tô aprendendo a lidar hoje. Então é isso. Beijo e até a próxima.